E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Fê. E bom pessoal, recentemente The Flash chegou ao fim aí. E o Eric Wallace já veio em entrevista e revelou que ele tinha planos para uma 10ª temporada da série. E a série não era para acabar na 9ª temporada, eram para ter mais temporadas, Porém quem tomou a decisão de terminar a série foi o próprio Grant Gustin, que decidiu terminar a série na 9ª temporada mesmo. E obviamente o Eric Wallace não gostou nada, não gostou nadinha disso. Mas e aí, a série acabou e o Eric Wallace voltou e revelou que tinha planos para mais uma temporada da série. Inclusive nessa mesma entrevista ele disse quais eram essas ideias de planos cancelados que ele tinha. E hoje a gente vai dar uma olhada e eu vou explorar aí essas ideias com vocês e a gente vai ver se essa 10ª temporada que o Eric Wallace planejou teria salvação. Bom, eu acho que não, independente, se o Eric Wallace tiver boas ideias ou não, eu acho que essa temporada seria horrível. Porque o Eric Wallace, ele tem boas ideias, mas ele faz o pior em The Flash. Querendo ou não, é isso. Porque tudo que é bom em The Flash, o Eric Wallace vai lá e estraga. Ele, de maneira mágica, ele vai lá e estraga. Foi o que ele provou todos esses anos trabalhando na série. Mas vamos lá, vamos ver quais são essas ideias que o Eric Wallace tinha para a 10ª temporada de The Flash. Se seriam ideias boas ou seriam ideias ruins. Vamos ver aqui tudo o que ele falou sobre o que ele tinha planejado para o futuro da série. Bom, antes da 9ª temporada de The Flash, uma 10ª temporada da série estava sendo planejada e traria a adaptação de um famoso arco da DC. Um arco bem conhecido aí, bastante gente conhece. E de acordo com o showrunner Eric Wallace, ele disse nessa entrevista que os seus planos originais para a 10ª temporada de The Flash incluiriam uma adaptação, live action da saga de A Noite Mais Densa. E provavelmente nesse arco vários personagens iriam voltar, vários personagens iriam ser trazidos de volta. Porque nos quadrinhos, nessa história da Noite Mais Densa, vários personagens acabam voltando. Até alguns que tinham morrido, eles acabam voltando aí nessa saga. E o Eric Wallace também falou que nessa saga teriam personagens de outras séries da DC, como Superman Lois, Titãs, Stargirl, todos eles aí fazendo parte desse crossover. Inclusive o Eric Wallace falou sobre isso e olha aí o que ele disse, se liga nas palavras dele, abre aspas. Na 8ª temporada montamos o enredo de A Noite Mais Densa. Quando Deathstorm foi derrotado, as vibrações emocionais voltaram para o Netherverse e outra dimensão para Necron. Eu queria ter um crossover épico final, grande, enorme, reunindo todo mundo para esse enredo. O que isso me permitiria fazer era trazer de volta personagens que estão mortos. A ideia era reunir todos para parar Necron e todos os seus Lanternas Negros, o que tenho certeza que Geoff Johns adoraria porque é uma criação dele. Fecha aspas. Foi o que disse aí o Eric Wallace e a ideia de adaptar A Noite Mais Densa é muito boa. Realmente, é uma ideia muito boa, mas tem alguns problemas. Eu duvido um pouco que isso teria ficado bom, porque considerando tudo que a gente viu que o Eric Wallace fez com The Flash, até aqui, ele provavelmente iria transformar esse crossover em uma piada. Isso não é nem exagero. E também tem um grande problema aí, porque ele falou que queria fazer uma adaptação de A Noite Mais Densa. Isso é uma ideia boa, mas como que eles iriam adaptar a saga de A Noite Mais Densa sem o Lanterna Verde? Isso é impossível, cara, é impossível, não tem como você fazer A Noite Mais Densa sem Lanterna Verde. Qual é, mano? Não dá, isso não existe. Isso me fez pensar, será que eles iriam trazer de volta aquele arco do John com o anel? Porque aquilo foi desrespeito, mano, não foi desrespeitoso, eu não acreditei que eles tiveram coragem de dar esperança pra gente de ter o Lanterna Verde e simplesmente jogarem isso fora da forma mais ridícula possível. Porque o John, ficou não sei quantos anos com aquela caixa e quando ele finalmente consegue abrir, ele joga fora. E eu não acredito que eles tiveram coragem de fazer isso. Não dá. É melhor ignorar que isso aconteceu, é bem melhor. Então eu não sei como que eles iriam adaptar A Noite Mais Densa sem o Lanterna Verde, porque conhecendo o Eric Wallace, é bem capaz que ele fosse fazer isso mesmo, A não ser que eles resolvessem trazer aquela história do Lanterna Verde que foi jogado fora de volta, A não ser que fosse isso, porque realmente não sei. Ou fazia sem Lanterna Verde mesmo, ou trazia essa história ridícula de volta.
E nessa entrevista ele também revelou que se a série tivesse ganhado uma 10ª temporada, teria provavelmente trazido de volta alguns personagens que seriam a Pat Pivot e o Julian Albert, que anteriormente apareceram nas temporadas 2 e 3 da série. A Pat saiu na segunda e o Julian saiu na terceira. E eu já falei aqui pra vocês que eu adoro esses personagens, principalmente a Pat Pivot, que é a minha personagem preferida da segunda temporada. E pra mim ela foi a melhor namorada do Barry em toda a série. É sério, e eu não acredito até hoje que eles mandaram a Pat embora daquela forma. Não dá, eu não acredito. Eu adoraria ver ela de volta. Mas calma que tem mais, nem tudo são flores. Ele continua dizendo que nos planos, né, essa história teria revelado que a Pat e o Julian agora são casados. Isso não faz o menor sentido. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido porque esses dois personagens nunca nem interagiram na série anteriormente. Então eu particularmente não gostei dessa ideia. Eu acho que ficaria meio estranho, mas tudo bem, né? Talvez não seria tão ruim assim. Pode ser que, a Pat foi embora, daí um ano depois, quando o Julian vai embora, eles se conhecem, né, se reconhecem, que eles trabalhavam no mesmo lugar, começam a conversar e criam um romance, enfim, poderia ser isso, mas tá. Mas calma que o Eric Wallace tem muito mais coisa pra falar, porque pode ficar ainda mais estranho. Então vamos lá. Além da parte do Julian estarem casados do nada, né, simplesmente do nada, eles também teriam começado a agir como combatentes do crime sob o nome de Hot Pursuit, um manto, né, que a Pat assume nos quadrinhos durante Flashpoint. E mais uma vez, esse é o Eric Wallace no roteiro, porque isso não faz sentido. Na minha opinião seria horrível, não seria legal. Tipo assim, por quê? Por quê? Tipo, só por quê? Só por quê? Olha, não me entendam mal, eu adoro o Julian, eu amo a Pat e eu gostaria muito de ver esses personagens de volta, mas não faz nenhum sentido os dois serem combatentes do crime. Eu sei que é bem a cara do Eric Wallace fazer isso, né, porque todo mundo nessa série ganha poder em algum momento, mas acontece que ficaria horrível, isso não combina com os personagens, não combina nem um pouco. A Pat é policial, o Julian também trabalhava na polícia, mas ele é tipo bem mais cientista. Então a Pat e o Julian serem vigilantes, eu acho que não seria algo legal, não seria. Assim, tipo, se fosse construído de uma forma certa, até que ficaria interessante. Mas como é o Eric Wallace que iria fazer, com certeza ele ia fazer da forma mais ridícula que ele conseguisse. Então, considerando tudo que fizeram com The Flash até hoje, não ia ficar legal. Não ia, tá? Não ia. Eu adoraria ver de volta esses personagens, mas, cara, essa parte deles serem combatentes do crime não desce. Assim, se fosse ter mesmo, se uma 10ª temporada fosse confirmada agora, eu ia estar muito feliz e muito animado pra ver a volta desses dois personagens. Principalmente a Pat. Mas também estaria muito preocupado, porque eu sei que o Eric Wallace ia estragar a Pat e o Julian, transformando ele em dois personagens inúteis e ridículos. Exatamente da mesma forma que ele fez com os vilões nessa última temporada, né, nesse último episódio. Eles voltaram só pra ser inúteis mesmo. Então se uma 10ª temporada fosse mesmo acontecer, seria preocupante. Seria no mínimo preocupante. Eu estaria meio preocupado aí. Mas tudo bem, né? Deixa pra lá. Infelizmente, né, o que foi decepcionante é que houve alguns heróis e alguns vilões que nunca verão a luz do dia no Arrowverse, né? Que infelizmente nunca apareceram, não tiveram a chance de aparecer. E isso o Eric Wallace também disse na entrevista. E é verdade, infelizmente o Arrowverse acabou e muitos personagens não puderam participar dele, infelizmente, né? Infelizmente aí o Arrowverse acabou e não vai ter mais nada nesse universo, o universo encerrado. Mas essas são todas as ideias e planos cancelados do Eric Wallace para a 10ª temporada de The Flash. Comentem o que vocês acham sobre isso aí. Vocês gostariam de ver a 10ª temporada, isso tudo acontecendo? Deixem nos comentários que vai ser interessante a gente discutir sobre isso aí. Mas bom pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo do canal. Valeu, falou, fui e tchau.